Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Geisa, da Impulso. A gente vai começar um meetup bem bacana hoje aí, ó, sobre carreira em JavaScript com o cara. Vamos falar aí agora, né? O Jedi do JavaScript. Não, menos. Menos. É menos. Menos. Ó, o Frank tá pedindo um abraço. Um abraço, Frank Rocha. Manda um abraço pra mim aí da Bahia. Ah, meu garoto. Então tem quem tá perguntando. A gente sempre grava todos os meetups, porque tem algumas pessoas, enfim, né, que precisam ir para reunião, ou a gente faz 2 vezes na semana, né, toda terça, das 8 às 21, e toda quinta, quer dizer, toda quinta-feira não, há algumas quinta-feiras, das 16 às 17. Então a gente está sempre avisando lá na comunidade, no canal mesmo do Impulso, a gente tem uma agenda, tá? E depois você coloca o link da agenda da gente, quem quiser ficar atento, só seguir a agenda, tá? E aí vocês colocam lá, inclusive recebe alerta, ou não, para vocês seguirem os temas, tá? Os meetups da Impulso são variados, né? A gente já falou de vida saudável, de controle do sono, já falamos de Ruby, já falamos do Tesouro Nacional, de investimentos, e todos esses temas, quem indicam para a gente são vocês. Então, quem quiser algum tema interessante, só jogar. A gente tem um canal dentro da comunidade do Impulso, que é Meetup. Então, é só mandar para mim, eu sempre estou colocando. Agora, sim, indica o tema, mas indica também quem é que vocês gostariam de ouvir falar sobre aquele assunto. Então, assim, da Tchuki, por exemplo, foi uma pessoa que eu indiquei, né? Não, gente, vou indicar o da Tchuki, que você tem certeza que vocês vão gostar. As perguntas massas. Ó, vocês podem fazer as perguntas, tá, galera? Tanto pelo chat, quem puder fazer por áudio ou vídeo, o mic está aberto. A gente não vai impedir ninguém. Mas se puder fazer por áudio, por vídeo, vai ser massa. E uma outra coisa legal, se vocês puderem também dizer de onde vocês são. Eu sou de Salvador, mas eu estou em Recife, eu trabalho remoto no Impulso. A Thaís, por exemplo, é do Rio. Da Tio, que você está onde hoje? Eu estou em Curitiba, Curitiba. A minha gente tem cidade também. natal. Legal. Tem o Luiz também. Eu acho que ele mora, ele é de Curitiba, mas ele está em outra cidade. O Léo de Ah, legal. Anápolis. O Fábio Bispo é de Feira de Santana, Bahia. Olha a ideia tua. Fica parecendo o Silvio Santos, né? Quando a gente vai falando assim, aí a galera vai falando cidades, não muito massa. Vamos cortar papo e vamos apresentar o Datiu, que na verdade fala sobre ti. O Meetup. Deixa eu até fazer um contexto antes, interessante. Por que esse tema, né? Então, tem muita gente na comunidade da Impulso que sempre está perguntando como migrar de área. Migrar de área, sim, migrar de linguagem, né? Então, quem é rubista, quem é de Python, quem é de C Sharp, quem é de Java, e quer aprender sobre JavaScript, qual é o melhor caminho, se tem que começar aprendendo pela linguagem de fato, ou partir direto para o framework. Então, e como alcançar a carreira de full stack, né, em JavaScript. E aí, por que não chamar pessoas que trabalham com isso, né, diariamente, há anos? Então, assim, o primeiro meetup que nós tivemos sobre esse tema foi com o Marco Bruno, que é da Collab Code. E aí, muitas pessoas falam assim, poxa, eu quero conversar mais sobre isso, eu quero saber mais outras coisas, que não deu tempo de a gente falar durante o meetup. E aí, nesse segundo, que é o de hoje, eu trouxe o Datyuk para conversar com vocês. Vocês podem fazer perguntas. Não ao mesmo tempo, muita calma nessa hora, senão a gente não consegue acompanhar. Mas é isso. Datyuk, eu já tenho até perguntas, eu te falei, né? Já tinha Não, várias manda perguntas abraço. antes, a gente já tem um monte aqui, mas fala um pouquinho de ti, dos cursos, de quem não conhece. Eu imagino que não, que é quase impossível, né? Alguém não conheceu o Datyuk. Não, tem bastante gente que não conhece o da Tchuca. Tem 8, né? Eu faço a mesma piada. Eu faço a mesma piada há uns 2 anos, mais ou menos, em todos os meus slides da pronúncia do meu sobrenome. E sempre tem alguém que se impressiona. Sempre tem alguém que não sabia ainda. Não, mas a gente estava Mas então, comentando sobre isso. Desse tanto.
Bom, Vai, fala aí. eu sou Fernando da Silk, eu sou hoje professor e desenvolvedor web. Eu não falo que eu sou desenvolvedor full stack mais, eu falo que eu sou desenvolvedor web, até vou comentar um pouco sobre isso depois, né? É, mas, tipo, eu trabalho com desenvolvimento web já há um bom tempo. Eu comecei lá nos anos 2000, no meu ensino médio, é, com... Eu comecei a aprender programação desktop, e aí fui partindo para programação web, aprendi HTML, aprendi CSS, comecei a aprender JavaScript. Em 2004 estourou a bolha da Web 2.0, né? Daí a gente ficou louco, o que que é essa Web 2.0? O que que tá acontecendo, né? Tem uma nova versão da web, nova versão do HTML. E aí eu comecei, foi nesse momento que eu comecei a focar mais os meus estudos e as minhas pesquisas em desenvolvimento front-end especificamente, HTML e CSS, no caso, CSS 2.1 na época, que estava começando a entrar um suporte legal nos navegadores. E a partir disso foi que eu comecei os meus estudos especificamente em web. Mas eu já trabalhei tanto com desenvolvimento. Trabalhei não, já estudei, já fiz algumas coisas com, né? Desenvolvimento desktop, com hardware. Então, eu já sei, eu sei meio que um pouco de tudo assim, porque eu tive contato meio que com um pouco de tudo no ensino médio, assim, sabe? No estágio que eu fiz, no estágio que eu trabalhei. Então, eu tive meio que contato com um pouco de tudo antes de entrar nessa área de web, assim. E hoje eu trabalho como desenvolvedor web e como professor. Então, eu tenho alguns cursos na Udemy. Se você for lá na Udemy e digitar da Silk na busca, vai aparecer todos os meus cursos lá. Tem um curso de JavaScript, que a ideia é mostrar é, é, basicamente toda a linguagem, ou boa parte dela, da parte da base do JavaScript, que é o ECMAScript 5. Mais para o final do curso, a gente mostra também um pouco de como trabalhar com API DOM, com requisições Ajax, né? Como fazer essa comunicação cliente-servidor. Tem um curso também de Git e GitHub, que é especificamente para as pessoas que elas querem aprender a trabalhar, é, a usar essa ferramenta para trabalhar com versionamento nos seus próprios códigos e trabalhar em equipe. E tem um curso de React, que inclusive está em andamento ainda, né? A gente está fazendo o módulo 4. O curso ele é separado por módulos, e a ideia de cada módulo é que eles sejam independentes. Então, os módulos 1 e 2 falam especificamente sobre o React, a parte de configurações, testes, criação de componentes, criação de aplicações mais básicas, assim, mas focando especificamente na ferramenta. O módulo 3 é falando sobre Redux, e o módulo 4 agora que a gente está fazendo é focado em Single Page Applications, SPA, utilizando o React Router DOM. E aí a gente está construindo uma aplicação, inclusive, que é um sistema de pizzaria, vai funcionar mais ou menos como um SaaS, um Software as a Service, e a gente está montando a parte de pedidos, onde a pessoa vai poder fazer o pedido da pizza, e depois a gente vai montar a parte de cadastro, onde o responsável pela pizzaria, no caso, ele vai poder fazer o cadastro dos sabores, dos tamanhos das pizzas, dos valores, e vai receber por lá também os pedidos. Então, a ideia é meio que mostrar aplicações do mundo real, coisas que você vai utilizar de fato, e ali, tipo, inclusive, você vai conseguir trabalhar com autenticação, com banco de dados, utilizando algumas coisas já prontas, como o Firebase, né? Mas já vai dar para a pessoa ter uma ideia, pelo menos, de como isso vai funcionar numa aplicação real. Então, a gente está fazendo isso desde o zero e vai subir em produção isso assim que finalizar o módulo 4. E acho que é basicamente isso. Nossa, eu tava falando aqui com o pessoal, assim, gente, eu comecei o curso e tive que parar, mas por coisas da vida. Quero muito voltar. Ah, preciso. Na verdade, não é que eu quero muito, não. Eu preciso voltar a trabalhar, porque esses projetos já estão pedindo, assim, já tem uma hora que eu não consigo mais fugir, né? Aham. Ó, então vamos lá com as perguntas. Vamos lá. Tem uma do Fábio aqui, que ele fala assim, React Native ou JavaScript? Qual a curva de aprendizado? A curva de aprendizado pro React Native pro JavaScript, na verdade, assim, a ideia do React Native é facilitar você, se você já conhece React, por exemplo, você entrar no mundo de desenvolvimento mobile utilizando uma coisa que você já conhece. Então, a partir do momento em que você aprende a trabalhar com React, entende como ele funciona, como funciona a criação de componentes, como trabalha com estados dentro do React, no React Native fica muito mais fácil de você entrar,
porque a forma de você criar a interface para o mobile é exatamente a mesma coisa do React Web, né? Algumas coisas que vão mudar são alguns componentes específicos e algumas limitações de ambiente, né? Então, tem limitações de ambiente específico do mobile e as limitações da web. Então, a única coisa que você vai precisar aprender depois que você souber React e quiser entrar no mundo do React Native é, é basicamente essas diferenças de ambiente entre o mobile e o web. Mas fora isso, você consegue pegar tranquilo. Legal. E aí também do Fábio Oliveira, ele pergunta aqui, para quem já trabalha com Angular, acho que deve ser o puro, né? JS ou 2, já é uma base para o React Native? Não. Na verdade, o Angular, nenhuma versão deles vai te trazer a base para o React Native, porque o React ele trabalha de uma forma um pouco diferente dos outros frameworks e bibliotecas. Cada biblioteca, na verdade, JavaScript, ele tem uma forma de trabalhar e basicamente eles foram criados para abstrair o que a gente faz com manipulação de DOM, principalmente para web, né? Então, quando a gente fala de Angular, Vue, React, por exemplo, a gente está falando de bibliotecas de interface que fazem abstrações da API DOM. Basicamente isso, tá? Então, para você entrar no React Native, não adianta você ter um conhecimento somente em Angular. Vai ser mais complicado você entrar. Então, o ideal seria você conhecer, de fato, como trabalhar com o React em si. Se você tiver um conhecimento legal de JavaScript e da API DOM, fica muito mais fácil de você pegar qualquer biblioteca ou framework, tá? É por isso que é sempre importante a gente... tipo, a gente sempre foca, né? Digamos assim, sempre que você for estudar alguma coisa, foca sempre na base, no HTML, no CSS, no JavaScript puro, porque é isso que vai te dar entrada para as outras bibliotecas, para os outros frameworks, e é isso que vai facilitar você aprender de fato essas ferramentas, né? Deixa eu ver outra aqui, da Jéssica Leine. Uhum. Vamos lá. Como faz para migrar de uma linguagem fortemente tipada, como C# para o JavaScript? Eu acho que no caso isso é muito difícil, talvez, né? Como eu falei, né? A galera que sabe C# verdade, Java, e aí vai para uma linguagem de JavaScript. eu acho que sempre que a gente tenta migrar de linguagem, é óbvio que a gente vai sempre levar um conhecimento da linguagem que a gente já conhece e tentar trazer para a linguagem nova que a gente está aprendendo. Mas eu acho que nesse momento acho que sempre que a gente vai aprender uma linguagem nova, o ideal é você entrar de mente aberta e não esquecer os conceitos que você já conhece, mas meio que, ao menos de início, não tentar especificamente aplicar os conceitos que você conhece, porque você pode se frustrar em vários momentos. No caso de uma linguagem fortemente tipada, você chegar no JavaScript, que além dele ter tipagem fraca, ele ainda não tem especificamente um único paradigma de programação que é utilizado ali, ele é multiparadigma, então você pode utilizar uma base de orientação a objetos, você pode utilizar muitas coisas de programação funcional, você pode utilizar uma linguagem estruturada. Tem muita coisa que vai ter relação, né? Principalmente estruturas de repetição, estruturas de teste, por exemplo, if, switch. Normalmente isso é meio padrão em linguagens que tem o C como base, né? Então, acho que algumas coisas você vai conseguir pegar, você vai conseguir transferir de uma linguagem para outra. Mas o ideal quando você está estudando uma nova linguagem, pelo menos o que eu faço, é meio que tentar esquecer aquilo que você sabe e tentar tipo, aprender especificamente o que aquela linguagem faz e como ela trabalha, como ela funciona, da melhor forma, né? Porque senão você vai acabar trazendo padrões de uma outra linguagem para aquela linguagem e às vezes não faz muito sentido. Uma das coisas que acontece bastante é principalmente a parte de estrutura de código, né? A parte de estilização de código, digamos assim. Que no C# normalmente a galera, por exemplo, né, um exemplo bem bobo, vai fazer um if e aí você coloca a chave sempre na linha de baixo, né? Você abre a chave na linha de baixo e fecha a chave. E no JavaScript você coloca na mesma linha. E aí, se você vai trabalhar num projeto com mais pessoas e você faz esse padrão, você meio que tá fora daquilo que as pessoas costumam fazer especificamente para aquela linguagem. Apesar de ter ferramentas hoje de linter que corrigem esse tipo de coisa, para você não precisar ficar se preocupando especificamente com o estilo de código, né? Eu acho que é interessante você meio que esquecer aquilo que você sabe e focar naquela linguagem específica, entender como ela funciona, entender os padrões que são utilizados pela comunidade naquela linguagem
E eu acho que é isso, porque cada linguagem ela pode ter alguns detalhes específicos assim. E se você ficar tentando só migrar uma coisa que você já conhece para outra, muita coisa você vai conseguir, mas é ideal você meio que esquecer aquilo que você sabe e tentar entender de fato por que que aquilo foi feito naquela linguagem, sabe? Pronto, muito bom. Eu acho que isso, inclusive, já responde até algumas perguntas aqui também. Tem algumas comparativas, mas tem algumas perguntando qual a ordem que devemos aprender, né? Primeiro JavaScript, primeiro um framework. Um, deixa eu só pegar uma outra aqui, que também foi alguma coisa. Para quem está começando a programar totalmente do zero, quer se tornar um full stack, né, de JavaScript. Uhum. Tá. É, são várias com a mesma pergunta, é isso. Se é melhor. Para quem está começando do zero, o que é melhor? E para quem já conhece alguma coisa, se qual é a ordem, né? Se é estudando lá o ECMA, se pode partir direto para o framework. Entendi. Bom, a gente tinha, antes dessas bibliotecas atuais mais modernas, né, Angular, React e Vue, a gente utilizava muito jQuery, né? Principalmente em agência, quando você criava sites lá com WordPress, sites em PHP mesmo. Então a gente costumava utilizar bastante jQuery e basicamente o que a gente utilizava de JavaScript ali era manipulação de DOM. Então fazia todo sentido, muitas vezes, você aprender jQuery sem você saber muito de JavaScript. Você aprendia o básico do básico do básico de JavaScript, aprendia estrutura de repetição, aprendia um for, aprendia um if, e já partia para um jQuery da vida, e muitas coisas que ele fazia por baixo dos panos a gente não entendia o que ele estava fazendo, né? Porque a gente partia primeiro para a biblioteca e meio que esquecia, meio que deixava de lado o conhecimento da linguagem, até porque não tinha tanta necessidade assim, porque as coisas que a gente fazia com JavaScript naquela época eram validação de formulário, eram coisas muito simples, né? Carrossel, que normalmente já tinham plugins prontos e tal. Mas quando você tinha que criar alguma coisa própria, quando você queria criar alguma coisa própria, era muito mais complicado por você não conhecer JavaScript e não entender como era a estrutura de um plugin de jQuery, por exemplo. Então, acho que a dica que eu daria hoje, para quem está começando, é começar sempre da base. Eu sei que pode demorar um pouco para você aprender, para você, digamos assim, ter uma base sólida para você fazer alguma coisa real. Só que se você partir direto com o framework, você não vai entender o motivo que aquele framework faz alguma coisa, tá? Se você tentar partir direto para o React, por exemplo, você não vai entender por que que você vai utilizar tanta ferramenta. Por que que eu tenho que utilizar Babel? Por que que eu tenho que utilizar o Webpack, né? Por que que eu tenho que utilizar todas essas ferramentas, sendo que é só, em teoria, escrever componentes? Na verdade, tudo isso, se você tiver a base da linguagem, a base do JavaScript, entender como funciona o HTML, entender como funciona o JavaScript, entender como funciona a API DOM, você vai entender todas as decisões que levaram à criação do React e a forma como ele trabalha, ou qualquer outra biblioteca, como Vue e Angular, por exemplo, né? Então, ainda que seja um pouco demorado, o que eu diria para quem está começando, e normalmente quando a gente está começando a estudar alguma coisa, a gente gosta de ver alguma coisa palpável já de cara, né? Eu acho que o ideal seria começar estudando a linguagem, se pegar o início da linguagem e começar a estudar a API DOM para você começar a interagir com o navegador. Você começar a entender como funcionam as coisas no navegador e aí você vai conseguir manipular com JavaScript alguma coisa ali e assim você vai conseguindo estudar. Mas eu acho que antes de pegar um framework, uma biblioteca, é importante você ter uma base sólida da linguagem especificamente e da API DOM e requisições da Ajax eu não diria, eu diria comunicação HTTP em geral, assim. Porque tem muita gente hoje que às vezes começa direto por um framework, aprende o básico do JavaScript, já pega um React da vida, por exemplo, e tem dúvidas, por exemplo, como é que eu me comunico com uma API? Eu tenho uma API, e como é que eu me comunico com uma API? Eu preciso usar alguma ferramenta para me comunicar? Como é que eu faço para fazer essa comunicação? Só que muitas vezes essa pessoa não sabe que a gente não precisa de JavaScript especificamente para se comunicar com o servidor, né? Se a pessoa ela passa a conhecer a base, se ela conhece o HTML, ela sabe que com o formulário é basicamente a base que a gente tem para fazer comunicação client-servidor, né? O formulário seria a base inicial, digamos assim. E a partir do formulário, aprendendo como faz requisições GET, requisições POST, o que são requisições GET e requisições POST,
você consegue trazer isso para o JavaScript e aprender como fazer requisições Ajax e aí fazer comunicação com a API a partir do JavaScript. Então, eu acho que a base é muito mais importante, por mais demorado que seja, ou pareça pelo menos um pouco mais demorado, mas na verdade vai ser menos demorado do que se você ficar tentando partir para uma lib e ficar tentando aprender JavaScript ao mesmo tempo, porque você vai ter muitas dúvidas e não vai saber se a dúvida é de JavaScript ou se a dúvida é especificamente da biblioteca ou de alguma ferramenta que a biblioteca está utilizando. Então, o que eu recomendaria para quem está começando, aprender a base de HTML e JavaScript. CSS especificamente ele vai servir para fazer estilização, então eu não diria que ele seria obrigatório nesse primeiro momento, pelo menos se você quer aprender essa parte de programação em si. Então, eu focaria em HTML, a comunicação HTTP e JavaScript em si. Obviamente, você vai ter que aprender alguma coisa de CSS também, mas antes de partir para qualquer biblioteca, ter uma base sólida de HTML e JavaScript vai ajudar muito, muito, muito antes de partir para uma biblioteca ou framework. E aí, quando você chegar na biblioteca, você vai entender o motivo de as coisas serem feitas, como elas são feitas lá, sabe? Que você já vai conseguir ter uma noção, já por você conhecer o HTML, o JavaScript, essa comunicação HTTP e API DOM, no caso, né, que é o que faz a manipulação do JavaScript com os elementos HTML ali. Pois é uma coisa também que eu converso muito com as pessoas. Assim, por que você está demorando tanto de terminar os cursos ou estudo em JavaScript? Eu falei, cara, porque eu sou chata, qualquer tipo de linguagem eu gosto de começar do zero. Apesar de que eu já conheço Python, já conheço Ruby, teria, digamos assim, uma facilidade melhor para conhecer as outras. Né? Porque a gente tem esse olhar de olhar a sintaxe, de como é que funciona. Mas eu nunca começaria com framework. Apesar de que eu faço aqueles eventos, né, workshop de um dia, mas inclusive nesses workshops de um dia a gente sempre fala com a galera que está entrando, que assim, aquilo ali é só um gostinho mesmo, mas que a pessoa vai buscar a linguagem pura, né, de fato. Sim. Olha, eu acho isso muito bacana, até porque assim, eu vejo muitas pessoas tentando começar logo, eu até estava conversando isso antes. Tem gente que vê uma demanda do mercado, por exemplo, para React, né? Então, aí chega, arranja um trampo para React, e aí durante aquele trabalho que ele não sabe nada sobre React, não sabe nada sobre JavaScript e tenta aprender no dia a dia ali do trabalho. Eu acho isso muito estressante para a pessoa. Acho que para quem está começando aí, pensa nisso, tá? Esse negócio de ficar sem dormir, passar madrugada. Eu sei que se convencionou o programador a ser assim, mas não deveria. Pense na saúde de vocês para quando vocês estiverem nos seus 35, 40. Eu digo isso por experiência própria, esse negócio de ficar sem dormir aí dias, numa mesma semana, ainda mais eu que vim de publicidade. Eu já estava acostumada, né? É muito ruim, gente. Não façam isso. Claro que vai ter alguns dias que você vir. Quem quiser, beleza. Então vamos lá. A próxima pergunta é do Frank. Visando o mercado de trabalho, sabendo todos nós que o melhor sempre é ter uma boa base em JavaScript. Qual seria um framework back-end Node para quem quer entrar no mercado de trabalho com Node? Eu acho que não fiz para... Tá, é uma pergunta legal. Oi? Deu para entender, sim. Bom, eu acho que assim, tipo, desde que você aprenda a linguagem e você conheça o JavaScript, assim que você começar a aprender Node, é exatamente a mesma ideia, né? Ao invés de você pegar um framework, e framework de Node, basicamente, vai ser framework para trabalhar com requisições HTTP, normalmente, né? Você não vai ter um framework para trabalhar com qualquer coisa dentro do Node. Normalmente, você vai utilizar o JavaScript da forma pura, utilizando algumas bibliotecas ali do Node para fazer manipulação de arquivos, né? Do file system, no caso, para fazer conversa com o banco de dados e tal. E normalmente os frameworks para Node.js eles são frameworks HTTP, como o Express, por exemplo, que acho que é um dos mais conhecidos aí. Inclusive hoje ele tá debaixo do guarda-chuva da galera do Node mesmo, da Linux Foundation, né? Que estão levando esse projeto do Express. Ele começou como um framework open source, tipo a parte, e agora ele está debaixo do guarda-chuva do time do Node mesmo. Então a galera está levando esse framework. Eu acho que seria bem legal aprender a usar ele.
Mas antes disso, talvez aprender um pouco da base de como funciona a libHttp do Node e a libHttps, tá? Que o que esses frameworks vão fazer vai ser basicamente abstrair o uso dessas bibliotecas, porque elas são meio chatinhas de você lidar manualmente, dificilmente você vai trabalhar com elas manualmente mesmo. Normalmente você vai trabalhar com framework, mas é legal você entender como elas funcionam para isso. Mas visando o mercado de trabalho, tipo, eu não posso te dizer especificamente o que estão utilizando, mas o que eu sei que as pessoas utilizam muito é o Express. Está sendo utilizado muito o Rap.js. Já ouvi falar muito bem do Rap.js, a galera está utilizando bastante também. Mas tipo, independente do framework, se você sabe como as coisas funcionam, se você chegar numa empresa, por exemplo, para fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e eles te pedirem algum framework específico, normalmente vai ter duas situações. Ou vai ser muito fácil de você estudar para fazer um teste, desde que você conheça a linguagem. Vai ser muito fácil você estudar aquele framework para você fazer um teste e entregar o teste. Ou você vai chegar na empresa e eles vão te dar pelo menos uma base, um tempo para você entender como as coisas funcionam lá dentro, entender como eles fazem as coisas lá dentro, e aí você vai conseguir ter essa base também, independente do framework utilizado, sabe? Que isso eu acho que vai variar de empresa para empresa ali. Então, eu acho que não adianta você focar numa coisa só ou tentar focar numa coisa só achando que aquilo ali vai ser usado sempre ou vai ser mais utilizado. É importante você entender um pouco de cada um, talvez, ou você focar os seus estudos na base, entender um ou dois frameworks diferentes ali, e quando você for tentar alguma vaga de emprego, você vê o que eles estão pedindo naquela vaga de emprego, talvez estudar aquele framework que eles estão pedindo naquela vaga, mas quando você entrar dentro da empresa, dificilmente eles vão te largar e falar assim, ó, se vira aí e faz o teu trabalho, sabe? Eles vão normalmente ter um processo para você entrar e para você se ambientar, né? Então eles vão tipo, mostrar para você aquilo que eles estão fazendo e vão meio que te treinar ali dentro, sabe? Dentro daquela ferramenta que eles estão utilizando. Massa. E até perguntando uma coisa que eu lembrei agora, tá? Eu vi algumas perguntas aqui, inclusive de pessoas que estão começando, né? Disciplina. Lembra que eu estava te falando sobre isso? Gente, é uma dica, assim, muito boa. Fala também da tua experiência, viu? Vai ser interessante, de como foi que você começou, né? Eu acho que também tem essa questão de você conhecer, de se conhecer, de como é que você aprende as coisas. Não seguir manual de outras pessoas. Como é que você aprende? Como é que você entende algum tipo de assunto? Como é que você consegue assimilar? Eu acho que quando vocês conseguem também saber isso, e vocês formam, né, essa parte de conteúdo e de estudar, e uma coisa muito importante é a disciplina, sabe? Assim, 20 por dia, todo sábado, todo domingo, pegar um horário livre ali que você estaria assistindo um seriado Netflix. Não que você tenha que tirar a sua hora de lazer, tá? Mas é importante. E começar a aprender, gente. Ler e, assim, mudar também. Por exemplo, fazendo curso lá do Datiuk. Assistiu, aí no outro dia você vai ler um texto, pratica também, que eu acho que é bem importante. O que você pode compartilhar também mais sobre isso? Eu acho que é bem isso mesmo, Geisa. E o ponto que eu sempre digo é o seguinte, foi uma coisa que eu aprendi. Às vezes a gente diz poxa, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para isso. Na verdade, a gente tem 24 horas, como todo mundo tem, essas 24 horas. O que a gente tem que fazer é priorizar, né, aquilo que a gente precisa. Então, às vezes a gente tem que dar prioridade para uma coisa e despriorizar outras para que a gente consiga fazer alguma coisa ou aprender alguma coisa diferente, né? Então, se a gente quer de fato aprender alguma coisa, quer de fato aprender uma nova linguagem e a gente tem algum tempo livre, ou às vezes você não tem um tempo livre, você tem uma agenda cheia, você já tem uma rotina específica, o que você precisa fazer é simplesmente despriorizar alguma coisa que seja menos importante do que aprender aquela linguagem naquele momento. Porque se aquela linguagem, se você aprender uma linguagem nova, se você aprender uma coisa nova é importante para você, você precisa priorizar aquilo, né? E essa prioridade você tem que dar no lugar de alguma outra coisa que você está fazendo. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Não dá para a gente ter 25, 26 horas por dia, né? A gente tem apenas 24 e a gente tem que conseguir conciliar isso com o estudo, com o trabalho, com sono, né, que a gente precisa descansar, com lazer também em alguns momentos. Então,
talvez você acordar um pouco mais cedo, você dormir um pouco mais tarde, você separar algumas horas no fim de semana para poder fazer isso e manter uma constância, né? Desde que você, é, ainda que você faça 1 hora por dia, por exemplo, você separe 1 hora do seu dia, na hora do almoço, uma hora que você, sei lá, uma hora que você vai em algum lugar e fica descansando, você pode pegar esse tempo e separar alguns minutos para você estudar. Desde que você mantenha uma constância, você consegue fazer isso. Eu sei que para muita gente é difícil, tem muita gente que trabalha e passa, às vezes, horas dentro de um ônibus, dentro de um metrô para ir trabalhar, e às vezes é difícil você arrumar um tempo para estudar. Então, talvez você tentar, baixa um conteúdo no teu celular e tenta ir estudando dentro do ônibus. Aproveita esse tempo que você está parado, digamos assim, que você está sem nada para fazer e não tem muito o que você fazer ali, e tenta aproveitar esse tempo para você tipo, estudar o que você precisa, seja com vídeo, com a leitura de algum e-book, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que o principal é a gente ter prioridade, né? A gente priorizar, sempre que você prioriza, você consegue fazer aquilo que você quer. Nossa, muito bom. Isso que eu falo também. Eu uso muito podcast, isso desde a época que eu estava na faculdade. Eu me formei em 2003, tá, gente? Então, por muito tempo. Eu já usava naquela época podcast para, enfim, inclusive nas aulas, gravava as aulas para escutar durante o caminho do trabalho, voltando para casa. Então, assim, é muito bom. Nossa, eu falei alguma coisa e esqueci. Deixa eu ir para uma pergunta, depois eu volto para que eu ia comentar. Vamos lá. Beleza. Inclusive estão perguntando aqui quando é que sai o curso de Node.js. Então, pretendo esse ano ainda, assim que finalizar o módulo 4 do curso de React, que a gente está nos finalmente ali já, finalizando o módulo 4, já vou começar a programar a ideia ali do curso de Node, então eu pretendo lançar ele até final do ano ali. Que na verdade não vai ser um curso só, tá? Eu vou lançar esse primeiro curso, então a ideia desse primeiro curso é fazer um Node.js para front-enders, né? Então basicamente é trazer as pessoas de front-end para uma ideia de back-end, entender como é que funciona o Node, entender como é que funcionam ferramentas que a gente utiliza hoje para front-end, né? Webpack, Parcel, essas ferramentas de CLI, Babel, né? A gente entender como é que funcionam essas ferramentas, como é que a gente cria uma ferramenta dessa, né? Como é que a gente faz uma ferramenta dessa, que basicamente é utilizando o Node.js, é utilizando uma linguagem de back-end, introduzir a parte de back-end para quem é front-end, fazer essa parte de comunicação do front-end com back-end, como é que a gente cria APIs em Node para fazer essa comunicação do front-end com back-end, sabe? Então, esse primeiro curso de Node que eu quero fazer é basicamente isso, é para trazer a ideia, trazer aquela pessoa que está vindo do front-end para o back-end. Eu estou nessa lista também esperando, viu, gente? Uma pergunta aqui do Eduardo sobre Flutter. O que você acha do Flutter? Se você acha que ele fará frente com o JS futuramente? Bom, na verdade, eu não mexi com Flutter ainda, não fiz nada com Flutter. Na verdade, eu não tenho feito nada com mobile especificamente, nem com React Native. Eu só fiz alguns testes, algumas brincadeiras assim com React Native. Mas eu acho que é sempre interessante a gente estar olhando para esses hypes ou para essas ferramentas que surgem assim, ainda que você não vá focar os seus estudos nisso, vou dedicar 100% do meu tempo para estudar isso, mas acho interessante você pelo menos dar uma olhada naquilo que está surgindo, porque tipo, aquilo pode, digamos que é um investimento, né? Se aquilo der certo, você já meio que está por dentro do que está acontecendo e tipo, eu vi que já tem algumas vagas de Flutter surgindo no mercado, já tem algumas pessoas contratando Flutter, já tem algumas empresas grandes que estão falando que estão migrando para o Flutter. Então, eu acho que é interessante a gente começar a dar uma olhada assim nesse tipo de ferramenta, principalmente se o teu foco é trabalhar com desenvolvimento mobile, né? No momento eu não tenho feito nada com mobile, como eu disse, então eu não cheguei a olhar nada de Flutter ainda, mas se em algum momento eu achar que vai ser interessante eu começar a fazer alguma coisa especificamente para mobile, eu com certeza vou olhar o Flutter e antes de olhar o Flutter, obviamente, olhar o Dart, que é a linguagem que o Flutter utiliza por baixo dos panos, né? Então, você entendendo como funciona o Dart,
vai ficar muito mais fácil de você utilizar o framework que utiliza essa linguagem, né? Eu até comentei sobre isso. Eu falei assim, gente, eu acho que antes de vocês começarem a olhar o Flutter diretamente, vai lá no Dart. Eu sou a chata desse jeito, eu prefiro ir lá naquela linguagem, olhar a documentação. Gente, lê a documentação. Tá a documentação lá, ajuda pra caramba. Por que as pessoas não leem documentação? Exatamente. Porque você vai olhar o Flutter, e aí você não vai saber o que é específico do Flutter e o que faz parte da linguagem se você não conhece a linguagem, né? Então, se você conhece o Dart, ou pelo menos se você fez um Hello World, ou tem uma ideia de como funciona o Dart, você vai ter uma ideia, pelo menos, de o que é específico do Flutter e vai ter menos dúvidas para entrar, eu acho, nesse mundo, né? Então, o foco na linguagem é sempre primordial. Eu me lembrei de uma outra coisa que eu ia falar, que a Clara tinha esquecido. Foco, por exemplo. Daqui a pouco eu pergunto uma coisa para você sobre essa questão do full stack. Né? Se a gente começa pelo front, se começa pelo back, né? Qual que é o melhor? Com o que você quer trabalhar, cara? Você quer trabalhar com front-end? Você quer trabalhar com back-end? Você quer trabalhar com mobile? Foca nisso, não fica olhando as outras coisas. Eu acho que primeiro você consome aquilo ali, tenta entender o que você está focado, o que você quer, para depois você começar a olhar outras coisas. Já pensou se todo dia surge uma linguagem diferente, surge alguma coisa diferente, surge uma framework. JavaScript, então, acho que todos os dias deve surgir umas 500, né? Ou 1000. Isso. Libs e frameworks. Então, se você não focar, a sua curva de aprendizado vai demorar mais. Eu acho bem isso aí. Concordo contigo 100%. E eu acho assim, é bem aquele negócio que eu falei no começo. Hoje eu não falo que eu sou desenvolvedor full stack, eu falo que eu sou desenvolvedor web, porque, na verdade, eu acho que o desenvolvedor full stack hoje, ele é meio que... Eu não sei se dá para dizer que existe, de fato, um desenvolvedor full stack, né? É, o que as pessoas esperam, pelo menos, do desenvolvedor full stack hoje, eu acho que é o webmaster fazia antigamente, né? Que tinha o trabalho do web designer, tinha o trabalho do webmaster, e o webmaster é o cara que conhecia, ou a pessoa que conhecia tanto a parte de back-end, a parte de front-end, a parte de deploy. Só que antigamente a gente fazia deploy com FTP, né? Não tinha um monte de ferramenta, tipo Docker, Kubernetes, para fazer deploy. Então eu acho que hoje o cara que fala ser full stack, ele precisa ter pelo menos uma base de tudo, mas ele não vai saber tudo. Dificilmente ele vai saber tudo, porque tem muita coisa que a gente precisa saber que envolve uma aplicação desde a parte de back-end, desde a parte de trabalhar com banco de dados, a parte de front-end, tem a parte de fazer deploy, tem a parte de você lidar com o servidor, a parte de DevOps. Existem ferramentas, existem automações, existem processos que você precisa trabalhar com isso. Você tem que se preocupar com cache de aplicação, você tem que se preocupar com versão de aplicação, você tem que se preocupar com milhões de coisas. Então, dificilmente hoje uma pessoa consegue ser full stack, focando em tudo e sabendo de tudo, sabe? Então, tipo, eu acho interessante você saber de tudo um pouco, você conhecer um pouco de tudo, você saber lidar com SSH, você conhecer um pouco ali de Docker, conhecer um pouco de Kubernetes, saber como é que funcionam essas ferramentas, entender como elas funcionam, tem uma base disso, né? Tem uma base de back-end, tem uma base de front-end, mas você focar em alguma coisa que você realmente quer, como você comentou, né, Geisa? Se a pessoa ela quer trabalhar com mobile, foca no mobile, entende alguma coisa de front-end, de back-end, alguma coisa de API, alguma coisa de DevOps, mas foca naquilo que você gosta, naquilo que você quer trabalhar. O meu foco hoje é específico em front-end, né? Mas eu faço back-end, eu faço alguma coisa com banco de dados, sei muito pouco SQL, tá? Sei muito pouco de SQL. Então, se eu preciso utilizar um banco de dados hoje, ou eu vou utilizar um banco de dados NoSQL, ou vou utilizar um Firebase, que vai facilitar muito a minha vida para começar. E se eu ver que uma aplicação, mas uma aplicação maior, ela vai crescer, e aí ela vai ter mais usuários, não vai dar para ficar utilizando Firebase. Beleza. Só que se você começar a olhar para uma aplicação que ela vai crescer, que ela vai ficar grande, dificilmente você vai tocar essa aplicação sozinho. Normalmente você vai ter um time para tocar essa aplicação. Você vai estar ou você vai estar trabalhando numa empresa que está tocando uma aplicação gigante, e aí vão ter pessoas profissionais específicos para trabalhar em cada área que vão fazer aquela aplicação rodar. Vai ter um cara que vai ser o cara específico de banco de dados, né? Vai ter um cara que vai ser específico para DevOps, vai ter uma pessoa específica ali para back-end, para front-end.
Então não vai ser uma coisa que você vai fazer sozinho, né? Se você vai fazer sozinho, tente facilitar a tua vida ao máximo, né? Tente facilitar a tua vida ao máximo. Foque naquilo que você mais sabe, seja no front-end, seja no back-end. Utilize ferramentas que vão te ajudar a agilizar o processo. Como eu falei no curso de React, que eu estou mostrando especificamente essa parte de SPA, a gente está utilizando Firebase para Auth, para autenticação, para banco de dados, né? A gente está utilizando ele porque são ferramentas que facilitam e não tiram foco específico do React, né? Ele não tira um foco específico do que está sendo mostrado ali no curso. Então, é óbvio que se você vai trabalhar numa aplicação gigante que ela vai crescer, você não vai poder ficar utilizando essas ferramentas prontas ou muitas dessas ferramentas prontas. Você vai ter que conhecer a fundo aquilo que está acontecendo, mas dificilmente vai ser uma pessoa que vai fazer isso. Vai ser uma pessoa que vai ter que conhecer tudo a fundo. Sempre vão ter vários profissionais que vão estar trabalhando junto para fazer aquele negócio acontecer, porque senão dificilmente aquele projeto vai rodar bem em todas as pontas, né? Tá, Felipe, eu tô indo para aquela sua primeira pergunta lá, que você falou sobre lógica de programação. Ele tá terminando, ele falou que tá terminando o curso, tá terminando de estudar lógica de programação e algoritmos. Estudando por conta. Tem, uma do Marco aqui. Que aqui você, mas eu acho que ele já falou sobre isso, Marco. Marco Antônio, né? O que você considera como básico de JavaScript, intermediário e avançado? Falando de uma linha para seguir nos estudos. Talvez sejam implicações, né, de criar um sistema, montar um servidor. Eu acho que, na verdade, nível, é difícil você medir nível de alguma coisa, né? Básico, intermediário e avançado, né? Você dizer assim, eu sou especialista em alguma coisa. Acho que para você saber que você é especialista em alguma coisa, ou o nível que você tá, por exemplo, de conhecimento, se você tem o nível júnior, nível pleno, nível sênior, vai depender muito da forma como você sabe resolver problemas. Basicamente, o programador ou a programadora é a pessoa que ela vai ser paga para resolver problemas. Então, quanto mais problemas você conseguir resolver, maior vai ser o teu nível de senioridade, digamos assim, né? Então, desde que você conheça a linguagem, entenda como a linguagem resolve os problemas que você precisa resolver, mais fácil você vai conseguir resolver os problemas do dia a dia, né? E é para isso que basicamente a gente é pago, para resolver problema. Então a gente tem que sempre pensar nisso. É difícil a gente ter essa base, eu sei o básico da linguagem. Às vezes você sabe fazer um if e sabe fazer um switch, mas será que esse básico é suficiente para você fazer alguma coisa? Eu acho que o mínimo que você precisa que você precisa conseguir fazer é criar alguma coisa do zero, sabe? É você pegar um HTML, você montar um HTML, você pegar um JavaScript, conseguir fazer uma manipulação de DOM com aquele HTML, conseguir fazer alguma coisa ali, fazer uma aplicação, fazer um carrossel, fazer uma coisa simples, uma modal, alguma coisa simples, e às vezes você não tem ideia do que fazer, você pode pegar uma aplicação pronta, pega um app de sistema financeiro, alguma coisa do tipo que você conheça, ou que você trabalha, ou que você já viu, e veja como ele faz alguma coisa, né? Por exemplo, tem um app de organização financeira que ele tem uma modal onde você vai cadastrar uma entrada de dados, né? Tente reproduzir tipo essa informação, essa modal que faz entrada de dados, talvez reproduzir uma máscara, alguma coisa do tipo. Tente fazer uma coisinha simples, né? E se você conseguir fazer aquilo, você conseguiu resolver um problema, né? E se você não conseguir fazer aquilo, então você precisa ir atrás do conhecimento que você precisa para fazer aquilo acontecer, sabe? Então acho que não tem como definir especificamente o que é básico, intermediário e avançado. Vai muito de você conseguir resolver alguma coisa. Então, desde que você consiga pegar uma coisa e olhar aquilo ali e falar, tipo, eu consigo fazer isso, eu tenho uma ideia de como isso funciona e se eu pegar no código eu consigo tipo, reproduzir isso no meu código, você está no nível legal, você está no nível pelo menos pleno, dá para dizer assim, né? Agora, se você olha e fala, poxa, não tem ideia de como isso funciona, então eu acho que você talvez está no nível mais júnior e precisa buscar conhecimento para entender como aquilo funciona, né? Mas se você olha alguma coisa e você consegue reproduzir, já é o suficiente para você entrar numa empresa, conseguir tipo um trabalho legal, porque a ideia é exatamente essa, é a gente resolver problema. Você tem um problema e você sabe, não, tipo, às vezes não sabe como resolver aquele problema, mas sabe que dá para resolver, sabe que com a linguagem que você usa dá para resolver, conhece métodos, conhece funções, conhece objetos da linguagem e sabe que com aquilo que você conhece da linguagem você consegue resolver aquele problema. Independente se é com muito código, se é com pouco código, se é com código bonito, se é com código feio. Você consegue resolver aquele problema. Se você consegue resolver aquele problema,
você está num nível legal. E aí, aos poucos, você vai avançando, você vai aprendendo e vai te melhorando como profissional. Tenho duas aqui que eu vou condensar em uma só, porque as perguntas quase a mesma coisa. É sobre o ECMAScript, tá? Primeiro foi o Renan, ele perguntando se as novas versões do ECMA, que está em C+, é melhor olhar a primeira versão atual ou é bom ainda aprender o ECMA 5? E é do Eduardo Tá. falando sobre as diferenças, né, entre o ECMAScript 6 e o 5. Porque ele tem um nível do 5 e ele está querendo saber se ele precisa comprar o 6 ou então terminar de ler o 5, enfim. Qual é a tua opinião? Bom, vamos lá. Certo. Bom, basicamente o que acontece é o seguinte, o JavaScript ele parou no tempo ali, foi, eu não sei exatamente o ano, mas foi quando foi lançado o ECMAScript 5 e eles corrigiram muitos problemas que tinham na versão do ECMAScript 3, tá? Não teve ECMAScript 4. Então tinha o ECMAScript 3, tinha algumas coisas, alguns problemas na linguagem, eles corrigiram no ECMAScript 5 muita coisa. Então, basicamente hoje, o ECMAScript 5, ele é a base da linguagem. Tá? Toda a base da linguagem você vai encontrar no ECMAScript 5. Como funciona o tipo de dados, objetos, funções, estruturas de repetição, estruturas loop, etc. Tá? Basicamente, então, o ECMAScript 5 ele é a base da linguagem JavaScript. É o que vai te dar toda a base da linguagem. A partir do ECMAScript 6, em 2015, tem um grupo chamado TC39, e esse grupo ele começou a trabalhar. Ele é um grupo de trabalho do ECMAScript, no caso, que é o que diz como o JavaScript deve funcionar. É basicamente a especificação de como a linguagem funciona. E aí o que aconteceu? Esse grupo TC39 ele foi criado para criar novas features para a linguagem JavaScript, porque ela estava parada há muito tempo, só com ECMAScript 5, e tinha muita coisa que dava para incluir, tem muita coisa que dava para evoluir na linguagem. Então, basicamente, o que aconteceu foi que o ECMAScript 5 ele é a base da linguagem, e a partir de 2015, cada ano é lançada uma nova versão. Então, em 2015 foi lançado o ECMAScript 6, com algumas features a mais. Em 2016 foi lançado o ECMAScript 7, e a cada ano é lançada uma versão nova, certo? Então, assim, do ECMAScript 6 para frente, são apenas features, são apenas novidades, coisas novas que foram adicionadas na linguagem. Nada foi removido, nada foi deprecado. Talvez, acho que a única coisa que você pode dizer que não precisa mais do ECMAScript 5, que você utiliza das versões mais recentes, é o var, né? Então, hoje, os browsers já dão bom suporte, no Node já tem bom suporte, você não precisa mais utilizar var. Você pode utilizar const, pode utilizar let, mas o var continua funcionando exatamente igual, né? Para declaração de variável, o var continua funcionando igual. Então, desde que você conheça a linguagem, conheça toda a base da linguagem, conheça toda a parte de ECMAScript 5, você consegue pegar muito mais fácil as novidades que vieram do ECMAScript 6 para frente, certo? O functions, destructuring assignment e etc. Milhões de outras features que vieram, novos métodos de array que vieram, o método find entrou. Muita gente acha que o método map, método filter, métodos every, sum são novidades da linguagem. Na verdade, eles fazem parte ainda do ECMAScript 5. No ECMAScript 6 foi adicionado o método find e alguns outros métodos, mas map, filter, reduce, every, sum, por exemplo, eles são métodos específicos do ECMAScript 5, tá? Então, basicamente, o ECMAScript 5, ele é a base da linguagem. Não tem problema nenhum, você pode estudar o ECMAScript 5. Inclusive, é interessante você começar por essa base, para você ter essa base, e a partir daí você estudar o que veio do ECMAScript 6 para frente. Então, o ECMAScript 6 não é uma nova linguagem, são simplesmente novas features que estão sendo adicionadas naquela base. Já tem uma base e novas features estão sendo adicionadas para aumentar a funcionalidade do JavaScript em si. Muito bom. O Thiago está perguntando aqui, interessante, qual é a vantagem do JavaScript sobre o Java Web no lado do servidor? Em sua visão, como essas linguagens vão se comportar na Web 3.0? Eu que sou comunicóloga, esse é um termo que a gente usa Web 3.0 em comunicação. Já caiu por terra. Isso foi lá em 2003, cara. Então, só para te atualizar, viu, Thiago? Mas, vamos lá. Java Web e JavaScript no lado do servidor. Tá.
Eu não mexo com Java, então eu não sei como funciona o Java Web, mas eu acredito que ele funciona mais ou menos parecido com o que o PHP funciona. Não exatamente, mas meio que parecido com o que o PHP funciona. Você tem uma linguagem de back-end e essa linguagem de back-end, ela serve o HTML para você. Você gera o HTML dentro dessa linguagem de back-end. Eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido, né? Acho que a vantagem do JavaScript, não sei se teria uma vantagem específica, porque com Node, por exemplo, você consegue fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Você consegue utilizar o Node, e se você quiser servir a tua aplicação, o front-end da tua aplicação com o Node, o HTML, você consegue fazer isso. Basicamente, no back-end você escreve uma string e serve aquela string para o front-end. É basicamente assim que qualquer linguagem de programação hoje funciona, de back-end que serve front-end, no caso o PHP, o Java Web talvez, o JavaScript. E no caso do Node, tem algumas bibliotecas como o EJS, como o Pug, que são bibliotecas que meio que facilitam, são bibliotecas de template HTML, que facilitam você, digamos, ter uma comunicação do HTML com algumas informações de servidor. Então, antes de você servir aquela informação, você consegue pegar informações do servidor e gerar o HTML com aquelas informações para daí você servir aquele HTML. Então, acho que é mais ou menos isso que ele faz. Então, eu não sei se dá para dizer que tem alguma vantagem, mas a vantagem talvez seria, se você conhece JavaScript, você não precisa aprender uma nova linguagem para isso, né? Você não precisa aprender o Java, porque apesar do nome, Java e JavaScript não tem nada a ver uma linguagem com a outra. Apesar do JavaScript ter sido criado com base no Java por causa do Java, mas ele seguiu por um caminho completamente diferente. Então, são coisas completamente diferentes. Então, se você já conhece JavaScript, fica muito mais fácil, talvez, você trabalhar com o JavaScript do lado do servidor e com o JavaScript do lado do front-end, que é exatamente a mesma linguagem, né? Vai mudar, obviamente, alguma coisa de ambiente ali, mas a forma de você trabalhar com a linguagem é exatamente a mesma, tá? Então, acho que a maior vantagem seria essa. Você não precisa aprender uma segunda linguagem. Você vai saber uma só e pode tocar com uma linguagem só. Agora, essa questão que ele fala aqui das linguagens, né, se comportar com a web, né, com a web que está evoluindo cada vez mais. Hoje, por exemplo, você tem vários tipos de imagens, digamos assim, né? Cada vez vocês estão lançando, não vou dizer bem imagem, mas tipo assim, estruturas que consumam o mínimo possível enfim, a banda larga, o servidor, as requisições. Eu acho que é muito difícil a gente dizer assim, como é que as linguagens vão se comportar. Acho que vão se comportar, na verdade, de acordo com os dispositivos, né? Então, assim, tem muita coisa que não existia antes porque não tinha celular. Então, cada vez que o celular vai ficando menor ou mais poderoso, vai acabando ditando, né, que tipo de ferramentas. Olha o Flutter aí, né, pra vocês verem. Exatamente. Mas acho que nem tanto as linguagens vão mudar, sabe? O que tem mudado muito hoje são basicamente as ferramentas que onde a linguagem roda em cima. Os browsers hoje já estão muito mais inteligentes. Antigamente, por exemplo, o Firefox, o JavaScript ele roda numa única thread no navegador. Então, tipo, antigamente no Firefox tinha as abas e todas as abas rodavam, o JavaScript de todas as abas rodavam na mesma thread. E o que acontecia é que se um site que tivesse JavaScript travasse aquela thread, todas as abas travavam, sabe? Então, tipo, uma coisa que eles fizeram foi, cada aba do navegador agora roda uma thread separada do JavaScript. E agora, se uma aba trava, não vai travar as outras abas, não trava o navegador inteiro como fazia antes, porque hoje o consumo de JavaScript é muito maior. Então, as ferramentas hoje elas estão se modernizando, no caso, né? Os navegadores estão se modernizando, as ferramentas, os runtimes de JavaScript, por exemplo, no caso do Chrome, que tem o V8, né, que seria eu não vou dizer compilador, mas seria a ferramenta que faz a leitura do JavaScript e em tempo real ele parseia ali para que aquilo consiga ser entendido pela máquina, né, como linguagem de máquina. Então, essas ferramentas elas estão melhorando a questão de performance. Então, a gente não precisa ficar se preocupando dentro da linguagem com uma melhor performance ou com um código melhor escrito. Essas ferramentas, elas estão se preocupando com isso. As pessoas que estão criando essas ferramentas se preocupam com isso para oferecer uma melhor experiência, que seja
num desktop, seja num celular, que às vezes ele não tem um processamento muito grande. Muitas vezes o celular hoje tem processamento melhor que muito computador, né? Mas tem celular que ainda não tem esse processamento tão bom, às vezes a rede mesmo, a internet, então precisa ter um sistema de cache eficiente, sabe? Então eu acho que esse tipo de coisa a gente vai cada vez se preocupar menos com relação à linguagem, e as ferramentas elas vão começar a se preocupar mais com isso para a linguagem rodar em cima delas e elas fazerem um bom trabalho, né? Ótimo. Então, uma pergunta aqui para nós. Ó, se a gente acha indispensável ter um curso superior na área para conseguir trabalhar na área de tecnologia. Não, não acho indispensável, não. Bem, Eu não. particularmente não tenho faculdade, tá? Eu não tenho curso superior. Mas eu não digo que é ruim, tá? Eu não digo que é ruim também. Obviamente você vai aprender muita coisa baixo nível na faculdade, que pode ser interessante, principalmente se você vai trabalhar futuramente com back-end especificamente, ou talvez como um engenheiro, se você pretende trabalhar como um engenheiro de software, é, você trabalhar num browser, por exemplo, você trabalhar num compilador, né? Numa ferramenta assim, eu acho que a faculdade ela vai fazer muito sentido porque a faculdade foca muito nessa parte muito baixo nível assim das coisas, né? Mas para você trabalhar com front-end, para você trabalhar com a base de back-end, para você trabalhar com desenvolvimento mobile, não é essencial ter uma faculdade, não. E hoje em dia, cada vez menos que as empresas estão exigindo cada vez menos faculdade. Inclusive o Google, antigamente, ele exigia você ter um diploma de faculdade e hoje já não exige mais, né? Eu sou da área de comunicação, gente. Sou publicitária. Eu decidi, assim, eu já sabia programar antes de entrar na faculdade. Comecei em PHP em 97. Olha o tempo. Não sei a idade, mas eu amo a idade, tá, gente? Eu decidi não fazer uma nova graduação, Deus me livre, porque eu fico imaginando passar mais 4 anos. E, assim, depende também do curso, tá? Então, assim, os cursos na minha cidade, na área de tecnologia, os educadores, né, os professores, eles estavam parados no tempo. Eles não queriam aprender novas linguagens, então é Java e você é obrigado a aprender Java. E, por exemplo, o Java hoje eu não sei nem em que versão está, tá? Mas digamos assim, se a versão hoje atual é 8, as universidades ainda estão usando o Java 2, sei lá, só fazendo uma comparação, tá? Então, isso foi uma decisão minha. Eu falei, cara, eu não vou passar 4 anos me enfurecendo, perdendo meu tempo, enquanto eu poderia estar fazendo outras coisas. Então, isso acho que também depende muito dos cursos que você tem na sua cidade. Hoje já tem curso online, quem quiser fazer. Eu acho que o Free Code Camp é bem completo, ele dá um certificado lá, quem sabe inglês, né? É bom avisar isso antes. Mas, assim, eu acho que depende também da tua cidade, quais são os cursos oferecidos. Mas isso também eu não acho indispensável. Eu trabalho com tecnologia. Por exemplo, eu comecei trabalhando com front, hoje eu estou em hardware, literalmente montando hardware. Eu estou indo para redes, aí agora sim, eu compro um livro, converso com pessoas. Eu acho que é uma forma muito melhor de você. É isso, como eu falei, né? Como é que você sabe, como é que você se conhece, como é que você aprende as coisas. Então, como eu já me Uhum. conheço bastante, então, para mim, comprar um livro, conversar com pessoas, entrar em contato, entrar em grupos e tirar dúvidas com pessoas que realmente fizeram na ciência da computação, sei lá. E aí possam me tirar dúvidas. E outra coisa, de prática também. Então, para mim, é muito melhor do que eu estar numa universidade de 4, 5 anos. Não sou contra, não estou falando que não façam, não estou dizendo isso. Mas é só uma opinião mesmo. Vai muito de cada um mesmo. Isso. Ó, uma outra aqui do Mudley, mas é porque já saiu, mas Mudley, ó, suas perguntas aqui agora. Ele está perguntando se tem que ter o Node instalado para aprender JavaScript, ou ele pode usar somente as ferramentas do browser. Não, para aprender JavaScript pode usar só o console do browser que você vai conseguir aprender JavaScript tranquilo. Com o Node vai ser mais fácil que, né, você está no terminal, você pode criar um arquivo .js e rodar Node e o arquivo .js e você vai ver as coisas ali no terminal acontecendo. Mas nada impede de você simplesmente criar um arquivo HTML, é, é, adicionar a tag de script ali e ficar dando console.log para ver as coisas no console do navegador também. Uma coisa interessante, gente. Quem, por exemplo, é, não tem um computador com muita potência, hoje já tem soluções online que você pode utilizar
para subir, tipo, subir uma máquina. Então aí tem o Replit, tem o CodeEnvy. Eu posso colocar esses links depois para quem quiser. E aí vocês fazem esse teste. É só configurar, né? Por exemplo, você seta lá qual é o tipo de configuração, qual é a linguagem que você quer que rode no servidor, e ele monta e você faz esse aprendizado aí, tá? Eu vou fazer as perguntinhas aqui, aí eu respondo a galera que perguntou da minha idade, mas a Felipe é 9. Na programação diária, isso é do IBIS. Na programação diária, você usa tudo a partir do zero, ou você escolhe alguns frameworks legais e quais são eles? Depende do que eu vou fazer, tá? Se for uma aplicação web, por exemplo, normalmente, provavelmente eu vou utilizar React, tá? E às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas às vezes uma coisa simples, você vai utilizar React para tudo, né? O React, ele vai te ajudar a fazer a criação de componentes, então você consegue facilmente reaproveitar código com ele, reaproveitar componentes. E se por acaso eu olhar e aquela aplicação, por exemplo, for um blog ou alguma aplicação que eu não preciso de JavaScript no final, né? Eu ainda assim posso criar com React e transformar todos aqueles componentes, todo aquele código com React em um HTML estático. Então, eu posso utilizar o React para criar uma aplicação, mas no final, a minha aplicação ela pode não precisar de JavaScript, tá? Eu posso gerar só um HTML estático disso. Existem ferramentas hoje que facilitam muito esse trabalho, por exemplo, o Gatsby.js, né? Que você consegue criar um site estático com ele, então você cria utilizando o React, mas no final ele gera um HTML estático para você, com conteúdo estático ali, e você, se você não quiser utilizar JavaScript no final, você não precisa, você pode desabilitar o JavaScript e aquele site vai funcionar igual. Então você aproveitou o melhor das ferramentas, o melhor que a ferramenta te ofereceu. No caso React, você conseguiu fazer componentização, reaproveitar código, mas no final ele gera tudo estático. Então você não, digamos assim, você não precisa fazer com que o teu usuário ele seja obrigado a baixar um JavaScript, sendo que na tua aplicação não faz sentido ter JavaScript ali, sabe? No caso de um blog ou um exemplo assim, né? Ó, aqui uma do Roger Mello. Como é possível medir meu conhecimento em React e como saber em qual nível eu estou? Eu acho que deve ser júnior, pleno. É sempre uma dúvida, né? Eterno para todo É, mundo. eu acho que é mais ou menos aquilo que eu falei antes, né? Você precisa saber resolver problemas. Então, se você está aprendendo React, tenta criar aplicações com React. Tenta criar, aplicações pequenas, coisas mais simples assim. E, e, e aí você vai entendendo qual é o seu nível, né? Se você conseguir resolver um problema, você olhar para uma aplicação, por exemplo, isso aqui eu consigo reproduzir com React com o conhecimento que eu tenho. Legal, você está pronto para o mercado. Independente se você você não precisa dizer, eu sou júnior, ou eu sou pleno, ou eu sou sênior. Isso aí o que vai dizer vai ser a forma como você consegue resolver problemas do dia a dia, né? Isso aí não é você que vai definir se você é sênior ou se você é pleno. Isso aí é como você consegue resolver problemas do dia a dia dentro de um cenário específico, tá? Então, eu acho que você não precisa ficar matutando na tua cabeça, poxa, será que eu ainda sou júnior? Será que eu já sou pleno? Será que eu posso aplicar para uma vaga de júnior? E eu acho que é isso que a galera tem muita dúvida, né? Qual o meu nível para eu saber se eu aplico para uma vaga de júnior ou para eu saber se eu aplico para uma vaga de pleno? Gente, a dica que eu daria é a seguinte: você olhou para uma vaga de emprego e você gostou daquela vaga, você gostou das ferramentas que estão que estão sendo utilizadas ali, você sabe trabalhar com aquelas ferramentas, você consegue fazer pequenas aplicações ou resolver problemas com aquela ferramenta, aplique para a vaga. Independente se você acha que aquilo pode ser um nível maior do que o seu. Se você aplicar para a vaga e eles te passarem um teste e você não conseguir resolver, significa que você não está pronto para a vaga ainda. Então você tem que estudar um pouco mais para você aprender. Mas não tenha medo de aplicar a vagas de emprego. Se você gostou daquela vaga, o salário é compatível com aquilo que você espera, vai fundo e aplica para a vaga que você quer. O que você precisa simplesmente saber é como resolver é, os problemas do dia a dia, erros que aparecerem na aplicação. Então você vai saber resolver. Saber fazer leitura de erro especificamente. Apareceu um erro na minha aplicação, eu não tenho ideia do que significa esse erro. Vai e pesquisa por esse erro, joga no Google, pesquisa, veja o que ele significa, por que deu aquele erro, entenda para que servem aqueles erros.
O nosso trabalho hoje, como eu disse, o nosso trabalho é resolver problema. Desde que você saiba resolver problema, aplique em qualquer vaga que você vai se dar bem. É exatamente o que a gente costuma dizer aqui, Fernando. Se as pessoas acharem que tem a ver, para aplicar, não tenha medo. Deixa que as pessoas digam se você atende ou não o que eles estão procurando. Exato. Ó, tem duas aqui do Ives. Para você falar um pouco sobre Native Script. E essa aqui é muito boa, que ele fala das bibliotecas. Ó. Como saber em que biblioteca confiar? Dá muito medo para quem está começando ver esse monte de biblioteca e ficar sem saber se em uma atualização do nosso app essa biblioteca não vai ficar bom e vai te deixar na mão, né? Certo. Qual que era a primeira pergunta mesmo? Native Script. Tá, Native Script eu não cheguei a mexer nada com ele também, tá? Inclusive, muita gente não sabe, mas o Native Script, ele é mais antigo que o React Native. Ele surgiu antes do React Native e depois que surgiu o React Native, o Angular adotou o Native Script, né? Mas a ideia dele é mais ou menos a mesma que do React Native, né? É facilitar criações de apps mobile para você desenvolver para mais de um sistema, no caso iOS ou Android, né? Acho que a ideia é mais ou menos essa, só que com o Angular, agora que o Angular adotou ele, né? Então, é mais ou menos a mesma ideia de você utilizar o React Native. Utilize aquilo que você achar que você tem mais confiança, né? Acho que é basicamente isso. E a outra é como confiar numa lib ou framework, como saber que você pode confiar. Não confie, tá? O que você tem que fazer é aprender a base. Se você souber HTML, CSS, JavaScript, se você conhecer a base, independente da biblioteca que você utilizar, se um dia ela vai ser descontinuada ou não, você vai saber a base, você vai saber como migrar depois, como mudar o código de uma biblioteca para outra, como fazer o processo de migração. Não dá para você simplesmente dizer assim, vou confiar nessa aqui porque essa aqui é 100% confiável. Não existe isso. Isso sempre vai acontecer das coisas atualizarem, pode acontecer de uma biblioteca que existe hoje, que ela ser muito, muito utilizada, amanhã morrer, então não existe isso de você confiar numa coisa 100%, de olhos fechados e garantir que uma coisa é certa. Nada é certo nessa nossa área, a única coisa que é certa é que as coisas vão mudar. Basicamente isso. Essa é a verdade, não vai mudar. Não, eu tava para quem não chegou, logo no início eu estava falando, né, de um projeto que eu participo, que é de Ruby, e eles tinham que atualizar do 4 para o 5. Tem 4 ou 5 meses que ainda está fazendo atualização, justamente por conta dessas várias gens, né, a gente chama de biblioteca no Ruby, mas tem várias gens lá desatualizadas, está quebrando porque a versão não comporta mais, e que dor de cabeça, viu? Que dor de cabeça, gente. Então, pense muito bem antes de ficar colocando aí. É a mesma questão lá que o pessoal reclama do PHP, né? Pega o WordPress, taca um monte de plugin que não sabe nem... Às vezes tem uma resposta na própria API lá, ou Facebook, enfim, da ferramenta que tu quer colocar, aí você vai e coloca um plugin. Tem que pensar bem mesmo direito, então, o que vocês vão fazer com isso. Para que você quer usar aquela biblioteca, aquela solução, se tem outra forma mais fácil, né, mais segura, principalmente por causa de falha de segurança. E dá uma olhada, né, tem um código lá da lib, né, da biblioteca, dá uma olhada no código, vê essa questão também de falha de segurança, enfim, é interessante, gente. Outra pergunta aqui do Android Blue Droid. Você acha a herança do prototype melhor que a herança de classes e por quê? Na verdade, eu não acho herança melhor do que nada, nem prototype, e nem classes. Mas na verdade, assim, elas têm o seu uso, tá? No JavaScript, a ideia do uso de classes não é classes de verdade, ou pelo menos não é classes como funciona no Java. Por baixo dos panos, o que acontece é que as classes, elas utilizam o prototype por baixo dos panos, tá? Tanto que se você tentar inspecionar uma classe, ou se você der um type-off de uma classe, você vai ver que o type-off dela vai retornar function, porque é uma função e os métodos da classe são prototypes. A única coisa que foi criada essa feature de classe é para facilitar para quem está vindo de linguagens como Java, como C#, para trazer essa galera para o JavaScript de forma mais fácil,
essa galera que utiliza já esse formato, essa orientação a objetos, e não entende muito como funciona a parte de prototype, é meio que para facilitar, mas por baixo dos panos, classe utiliza é uma função, tá? E utiliza prototype. Os métodos são métodos pendurados no prototype. Tanto que você pode criar uma classe e criar métodos dentro da classe, e logo embaixo da classe você utilizar o nome da classe, ponto prototype, e criar um novo método que vai funcionar exatamente igual, porque aquilo ali é só uma abstração, tá? Por baixo dos panos, aquilo funciona. Aquilo ali é a parte de prototype sendo implementada, tá? Não existe classe em JavaScript. Aquilo ali é uma mentira. Pessoal, acho que eu vou encerrar as perguntas. Eu já tô com mais 3 aqui para fazer. É porque a gente já passou um pouquinho do tempo, né? E aí o Dativo tem que trabalhar, né? Preparar os cursos que vocês querem aí, ó. Não pode. Né? Tem um aqui do Frank. A pergunta que não quer calar. Vim ou VS Code? Vim, com certeza. Não, acho que é muito de cada um, assim, sabe? Editor é muito gosto pessoal. Eu particularmente gosto do Vim. Eu não deixei de usar o Vim porque eu não consegui sair do Vim ainda. Tá? Então, mas eu particularmente prefiro o Vim, mas eu acho que é muito pessoal. Então, não fique preso a editor, tá? Ontem eu usava Sublime, já utilizei Dreamweaver, já utilizei FrontPage, já utilizei um editor chamado Komodo, que eu não sei se alguém conhece, mas antes do Sublime eu utilizei muito esse Komodo e ele era muito bom. Então eu acho que editor é uma ferramenta que você vai utilizar para facilitar o seu trabalho. Então não precisa você ficar especificamente, todo mundo está usando VS Code, vou usar VS Code também. Não, use aquilo que você achar que é melhor. Se você achar que o VS Code é bom, use o VS Code. Eu particularmente gosto do Vim e vou continuar usando o Vim por um bom tempo ainda. Aqui uma outra do Android também. Você pode explicar a diferença entre web services e microservices? E a outra dele a API REST é um web service? Tá, a diferença de web service e microservice. Na verdade, são coisas diferentes. Um web service é exatamente isso. Um web service ele funciona mais ou menos como uma API. É um serviço web, né, que pode ser entregue como uma API. Então é basicamente isso. Um web service ele pode ser um web service REST, que você pode entregar com uma API REST. Ele pode utilizar o formato SOAP, que entrega XML, etc. Então acredito que isso seja uma definição de web service, né? E microserviços, na verdade, são serviços que fazem uma coisa específica. É basicamente você ter uma aplicação e você separar a coisa daquela aplicação em aplicações isoladas. Então, você tem tipo uma aplicação, por exemplo, digamos um sistema financeiro, tá? Vamos olhar um sistema financeiro. Para você entrar no sistema financeiro, você tem uma parte de autenticação. E o back-end ele lida com autenticação, ele vai lidar com controle de usuários, com token, etc., com sessão. Isso pode ser um microserviço. Então você pode criar uma aplicação específica para lidar com a parte de autenticação. Aí tem a parte de produto. Essa parte de produto ela pode ser um microserviço que lida só com a parte de produto. Então, no final vai ter uma aplicação que vai conectar com todos esses microserviços, que são aplicações separadas, são aplicações isoladas, e vão conversar com, no caso, essa aplicação final. Mas quando você precisa mexer em alguma coisa, você tem os serviços todos isolados, todos separados. Então, essa é a ideia de microserviços, né? É você separar uma aplicação, você não deixar tudo numa aplicação só, num monolito gigante, né? Não você codar tudo numa aplicação só, como se fosse vamos dar um exemplo mais simples de entender, né? Um repositório do GitHub. Ao invés de você botar tudo no repositório do GitHub, né? E codar tudo naquele repositório do GitHub, você pode ter vários repositórios separados, que são várias aplicações separadas, que podem ter versões diferentes, que podem ser feito deploy de forma isolada. Então, basicamente, isso é um microserviço. Gente, FrontPage é antigo mesmo, tá? Eu comecei, só para vocês terem uma ideia, comecei em meu primeiro curso de informática que eu fiz foi em 1995. Eu fiz um curso de Windows 3.11, eu não sei nem se vocês sabem o que é isso, mas tem se você procurar, tem uma simulação na web do Windows 3.11. Você consegue ver como é que funcionava o Windows 3.11 no teu browser, tá? Eu aprendi isso como sistema operacional. Eu também. Olha aí. Eu aprendi MS-DOS e
que seria a parte de terminal do Windows, né? Que era o sistema operacional antes do Windows, né? Era o Microsoft Disk Operation System, né? Era o sistema operacional em disco. Então, eu sou da época que tinha disquete de 5/4, era um disquete gigantão, assim, que você colocava no drive do computador e você tinha que fechar. Ele fazia um plec. Ele fechava com aquela trava assim, o disquete era molengão, se você fechasse no sol, estragava o disquete. Aquilo não cabia nada. Aí depois evoluiu pro disquete de 3 meios, alguma coisa do tipo. Era 5/4, daí foi pra 3 meios, alguma coisa assim. E ele tinha um pouco mais de storage, né? Ele era um pouco menor e já não tinha essa trava mais. Então é bem antigo, tá? Esse foi o meu primeiro curso que eu fiz de sistemas operacionais, assim, né? Aí depois, em 2000, eu fiz o ensino médio e entrei no estágio. Foi lá que eu aprendi praticamente a base de tudo que eu sei hoje eu aprendi lá, né? Digitação, eu fiz datilografia. Sou muito velho. Eu fiz datilografia, eu fiz hardware, eu aprendi Linux, eu aprendi com apostilas que tinha lá. Na época era Kurumin Linux, eu aprendi Linux com Kurumin. Kurumin, caramba! Com Conectiva, foi o meu primeiro contato que eu tive com Linux, sabe? Então, eu aprendi muita coisa. A parte de programação desktop, eu comecei com Quick Basic, que era basicamente a parte de terminal do Visual Basic. Eu tive Delphi, que Delphi é a parte visual ali do Pascal, que utiliza a linguagem Pascal. Então, eu aprendi essa parte de programação desktop para depois aprender a parte de web. E aí eu fiquei pensando, poxa, né? Por que eu escolhi o web para trabalhar, né? Eu olhava assim aquela aplicação desktop e eu tinha aprendido Linux, aí eu pensava, poxa, se eu fizer um programa em Visual Basic, eu vou ter que fazer um outro programa para funcionar no Linux, né? Ele não funciona nos dois. Se eu fizer alguma coisa para web, alguma coisa para o navegador, ele vai funcionar em qualquer sistema operacional. Então, esse foi o motivo que eu escolhi trabalhar com web, sabe? Isso naquela época, em 2000, né? E aí foi aí que eu comecei a estudar web de verdade, mas eu sou bem antigo, já comecei... antes do front page, eu fazia as coisas no Notepad mesmo, sem code highlight, era tudo no preto, no fundo branco mesmo, né? Não tem essas coisinhas bonitinhas que tem hoje no VS Code. Que HTML era tudo em caixa alta, gente. Era tudo em caixa alta. Era tudo em caixa alta, não tinha essas coisas bonitinhas que vocês estão vendo hoje aí, não. E era no bloco de notas. Nem colocava. DocType a gente nem colocava. Aí depois que surgiu a Web 2.0, veio o XHTML, aí tinha uns doctypes gigantes. Eu lembro que eu decorei uns doctypes daquele e eu escrevia na mão aqueles doctypes gigantescos, eu nem lembro mais como é que faz aquilo. Hoje é doctype HTML. Caderno, caramba, eu tinha. Era bizarro o negócio. A gente fazia grid com tabela, porque CSS não funcionava ainda, não dava para estilizar, para colocar float nas divs, então a gente colocava tabela dentro de tabela para fazer alinhamento, para fazer sidebar. E naquela época, inclusive, é interessante que o conceito de SPA já existia naquela época, só que a gente não fazia com JavaScript, a gente fazia com frame. Né? Então a gente tinha uma sidebar, tinha um header e tinha a parte de conteúdo, cada um era um frame separado. Aí quando você clicava num link na sidebar, ele carregava um HTML na parte de conteúdo e não carregava a página inteira, ele carregava só aquela área de conteúdo. Então é basicamente o conceito de SPA, só que utilizando o frame, né? Veio mais ou menos aquele conceito. Hoje a gente faz SPA só com JavaScript, né? Antigamente a gente usava frame para fazer isso. Enfim, agora eu me entreguei. Não, eu dou aula, né, para jovens, e aí eu sempre, quando eu vou começar, eu fico falando com eles, né, chat na minha época, era você pegar um bloco de notas, a gente salvava uma linha, levantava o braço, esticava, né, se espreguiçava na sala, e aí a galera na sala sabia que alguém tinha comentado, fez um comentário, ia lá e salvava na rede. Isso que era chat pra gente, cara, era muito bom. Né? Eu amo lembrar dessa época, cara, muito. Bate-papo do ano, mó legal. Bate-papo do ano. Nossa, quando ficou colorido, quando você tinha essas cores coloridas, quando começaram aqueles GIFs loucos dos anos 90, é por isso que é tão sensacional, né? Aquilo era muito bom, gente. Mas se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar as 3 horas só se lembrando dessa época massa. Né? Época negra da web. Eu tinha um disquete da Verbatim, né, até o ano passado eu fui emprestar para um primo
que eles tinham que levar as coisas dos pais, né? Aí os pais não tinham mais nada, eu tinha um disquete da Verbatim. A professora dele ficou. Ela disse que ficou se lembrando. Eu falei, caramba, manda devolver, porque não existe mais. Era meu pessoal, criatura. Testei só pra você apresentar na aula. Ai, que massa, mas Imagina. eu adoro lembrar isso. Tá, deixa eu fazer essa última pergunta aqui do Breno. Tenho 27 Tá. anos, trabalho como operador de produção em uma prestadora de serviços para Fiat e eu estou no último período do curso de TADS. Explica para mim o que é a tecla SAP aí. É o que? A administração de redes? Técnica de administração de redes? Será que é isso? Me corrige, Breno, se eu estiver falando errado. E consegui estágio. Determinei meu foco de estudos, mas a cada dia a empresa me coloca para trabalhar em algo diferente. Querido, bem-vindo ao mundo. É isso mesmo. A empresa sempre vai colocar você vai fazer alguma coisa diferente. Onde a demanda para estudar para acionar naquele momento. O que fazer e como se portar nessa situação. É porque a gente estava falando de foco, né? E aí, Aham. quando chega nessa situação aí do mercado de trabalho, já está no mercado de trabalho, já está numa empresa, como é que você negocia com o teu chefe, negocia com o seu gerente? Como é que se fala? Eu acho que esse tipo de empresa, assim, que tem essa ideia, pelo menos, né, de querer que a pessoa faça tudo ou dê tudo pra pessoa, não tem muita conversa. Então, o que eu diria pra você é, se você não tá feliz no lugar onde você tá trabalhando, vá para outro lugar. Hoje em dia, tem vaga em tudo que é lugar para trabalhar com web, tem vaga para trabalhar remoto, tem vaga para trabalhar em tudo que é lugar. Se você acha que talvez o lugar onde você mora não é legal, você pode se mudar. Tem várias cidades que talvez seja, às vezes é um pouco difícil você falar assim, poxa, vou mudar de estado, né? Vou mudar de cidade, mas talvez isso vai te dar uma experiência a mais. E se você não está feliz hoje onde você está trabalhando, eu acho que acho que a melhor coisa a fazer é você sair e você procurar uma coisa onde você esteja feliz trabalhando, né? Porque esse tipo de situação é bem complicada mesmo, vai acontecer em muito lugar, vai acontecer em muita empresa, e até você encontrar um lugar que seja legal para você trabalhar, infelizmente, tem muita empresa que não tem muito o que conversar. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já passei por muita situação parecida, e a solução que eu tive sempre foi mudar de empresa, sabe? Sempre, nunca eu consegui resolver aquele problema especificamente naquela empresa, então, se eu não estava feliz ali, eu simplesmente pegava, óbvio, não saía assim, né, mas procurava alguma outra coisa primeiro, aplicava para teste em alguma outra empresa, e aí depois saía de uma empresa e já ia para outra, assim. Então, eu acho que é isso. Ainda mais hoje que o nosso mercado, ele tá bem aquecido, tá? A gente estava conversando esses dias num evento lá, e talvez a gente pode dizer que a gente está numa bolha, né, porque hoje o nosso mercado ele paga muito bem, principalmente em cidades como São Paulo, por exemplo, né? As pessoas recebem para trabalhar com desenvolvimento web assim, recebem muito bem assim e às vezes nem está num nível tão alto, né? Mas porque tem uma demanda muito grande para o profissional e tem uma falta muito grande de profissional capacitado. Então aproveita esse momento que a gente está tendo e aplica vagas mesmo. Tipo, veja uma vaga melhor, procure um lugar melhor para trabalhar que com certeza vai ser melhor do que você tentar ficar negociando e se estressando em um lugar onde você tá só esquentando a cabeça. Verdade, eu também endosso isso aí. Agora, é sempre bom também você tentar negociar antes, tá? Eu, Sim, eu negociava bastante. Por que isso? Eu falei, né? Eu sou da área de comunicação, mas eu sempre estava envolvida com alguma coisa de tecnologia dentro da empresa. Por exemplo, uma certa vez, eu gerente de marketing de uma rede de supermercados, grupo C, e eram 9 lojas, e aí o chefe descobriu que eu sabia mexer, né, em programação, porque deu um pepino lá com o sistema, e a gente precisava atualizar os preços, porque, tipo, para 6 horas da manhã, o mercado abre e já tem que estar tudo com os preços atualizados, né, para todo mundo. E aí não tava, porque o cara enfim, deu um pepino, eu fui e consertei. Pra que eu fiz isso? Pra quê? Aí acabou, né? Acabou minha vida de gerente de marketing. Então sempre aparecia alguma coisa e começou a ficar muito tenso, muito mesmo, porque qualquer coisa, ainda mais com as maquinazinhas de colibri lá, para corrigir, que eu não sei nada, aparecia também, mas eu negociei com ele. Assim, claro que eu queria aprender, né? Eu queria me desenvolver mais, né, com programação, mas não para as demandas que ele queria. Então a gente conseguiu, eu consegui negociar com ele
que eu dedicaria, por exemplo, dentro do meu... Eu não ia fazer fora hora extra, não, tá? Isso assim, dentro do escopo do meu horário, porque isso que é importante, eu poderia separar 2 horas ou 1 hora para aprender mais, e iria me pagar por isso, né? Que isso também é importante, gente, né? Acho que é outra coisa da negociação, é interessante vocês fazerem aí, tá? Opa, tem uma pergunta aqui para mim, do Roger. Fala para jovem, não te confunde com aluno. Ah, então, pois é. E além da minha carinha, eu sou baixinha, gente. Baixinha, baixinha mesmo. Né, Tati? E aí? Aí o pessoal, quando eu entro na sala, nossa, quando eu entro na sala, assim, aí eles acham, perguntam assim, quem é essa menina perdida aqui? Aí eu vou, né, oi, boa tarde, eu sou educadora do tal projeto, aí eles ficam assim olhando para mim, porque são jovens de 11 a 25, dependendo da turma, né? E aí eles ficam assim, como assim? É prodígio? Aí eu falei, não, Pedro, conservada no formol, só isso. Mas é bem bacana, né? E aí eu tô sempre, essa coisa de trabalhar com jovens, né? Eu tô sempre antenada nas gírias, é a forma de conversar com eles também, né? Então, eu vou aprender nas gírias, as músicas, tentando colocar no dia a dia deles o que eles estão fazendo, como é que eles aprendem tecnologia. Eu dou aula de eletrônica, de jogos, é muito massa. É melhor do que fazer essa parte de começar logo por programação, por lógica. Quem quiser depois também aprender, enfim, né, quem estiver assistindo, quiser ensinar não só para jovens, mas para pessoas, enfim, que não sabem nada de programação, tem uma coisa chamada computação desplugada. Tem um material em português muito bom sobre isso. Vocês podem dar uma olhada. São jogos lúdicos para você ensinar if, else e outras coisas mais. É bem interessante. Sem computador, sem nada, tá, gente? São coisas que você faz, tipo, com mesa de sinuca, tem aquela brincadeirinha de... que tem a casinha do céu, gente, eu esqueci agora, amarelinha, sabe? Tem várias coisinhas lá que dá para vocês adaptarem, é bem interessante. Bom, só para corrigir aqui, lá que o Breno, né, que eu falei, do administrador de sistemas, ele fez a tradução aqui para mim, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Obrigada. O TADV, certo. É isso, gente. Adorei. Bom. O Marcelo perguntou se tem cupom de desconto para os meus cursos. Foi se você tem Telegram... Não, tem um monte de gente perguntando. Tem um grupo no Telegram, eu vou colocar no chat ali, t.me/quero ser ninja. Eu sempre divulgo os cupons de desconto lá. Mas você pode entrar em queroser.ninja/promoções. Tem cupons de desconto para os meus cursos lá. Inclusive tem essa semana, válido até amanhã. Opa! Tem um cupom de desconto válido lá. Então dá para dar uma olhadinha. E sempre que tem cupons novos, ou sempre que tem novidades, eu divulgo nesse canal lá do Telegram. Massa. E nas minhas redes sociais, né? Sigam lá. Tem sempre novidades, gente. Muito bom. Vai estar no Brasil JS esse ano? Claro, eu sei que vai estar, mas, né? Não vai apresentar alguma coisa? Não vai estar? Na verdade, esse ano eu não vou estar. Esse ano eu não vou conseguir ir na Brasil JS. Eu também não, mas eu vou no evento, na outra semana eu vou estar em Joinville. Vai ter um evento chamado CodeCon, vai estar em Joinville, eu vou nesse evento. Massa. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Fernando, deixa também tuas mídias sociais, Twitter, enfim, o que você está atualizando para a galera seguir. Bom, redes sociais, basicamente... Redes sociais, basicamente, F da Silk em tudo. Procura F da Silk, que provavelmente sou eu. Então eu estava pronunciando errado, foi? YouTube, LinkedIn, todas as redes sociais. Já perdi a conta, né? Aí da Silk mesmo, né? Porque a gente estava falando que é da Tilt, da Tilt. É da Tchuca. A pronúncia é da Tchuca, mas, né? Algumas pessoas falam da Tchuca, alguns falam da Silk, fica à vontade para chamar do que quiser. Só não fala Tchuca. Não dá, né? Mas é isso, pessoal. Quem chegou atrasado,
esse meetup foi gravado, então ele vai para o nosso canal no YouTube. Deixa eu até colocar o link aqui para vocês. Na verdade, todos os meetups que nós fazemos, eles vão lá pro YouTube, tá? Leva um tempinho, porque a gente precisa fazer uma edição, né? Melhorar áudio, cores, essas coisas que o pessoal do design faz. Mas sempre estão todos disponíveis. Obrigada a todos pela participação, pelas perguntas muito boas. A Tilke, novamente, agradeço demais. Eu que agradeço o convite. Foi show de bola. Muito bom. Me chama às vezes que quiserem, estou disponível. Excelente, vamos chamar. Obrigada, viu? Vamos conversar. Vou monopolizar. Qual é a sua próxima data de agenda? Já marcado? Já vamos marcar, tem bastante coisa que dá pra gente falar aí. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Já quero, gente, já quero. Já vou marcar. Olha, gente, vocês estão vendo, tá gravado. É isso, gente. Próxima semana, eu não sei se para quem não é do Nordeste, tá tendo a Python Nordeste aqui em Recife. É por isso que eu vim. Então, na próxima terça-feira, vou fazer uma reunião lá com vários grupais, grupos de usuários de Python. É tão estranho esse nome, mas é esse nome mesmo. Né? Grupos de usuários de Python. Parece aquele grupo de associados anônimos. Parece mesmo, gente. E é isso, nós vamos nos juntar para trocar experiências que a gente compartilhou, das milhões de coisas que a gente conseguiu acompanhar, de palestras, de talks, de sprints e tutoriais, para que outras pessoas que não puderam participar do evento, né, da Python Nordeste, possam ouvir. Então é isso, na próxima terça-feira. E aí eu vou ver se eu consigo algumas pessoas que palestraram, né, para falarem um pouco também sobre suas talks. Eu acho que é bem interessante e vai ser massa. E aí no dia 30 a gente tem o Fernando Guiço, ele vai falar sobre comunidades. Para quem não conhece o Fernando Guiço, ele é do Garoa Hacker Club. Hackerspaces são muito bons, gente. Eu participo de um em Salvador, que é o Raul Hacker Club. O Fábio Bispo, que também é da Network, ele faz parte do Mandacaru Hackerspace lá de Feira de Santana. É um ótimo ambiente para vocês aprenderem, trocarem experiências. Eu aprendi muita coisa, inclusive um projeto que eu tenho de redes autônomas. A rede autônoma, eu não sei se vocês conhecem o conceito de rede comunitária, que é você colocar a internet onde não tem. Em quilombolas, de indígenas. E um projeto que eu refiz um remix, na verdade, né, que é OpenWRT, que eu fiz uma novidade aí que não existia. Aprendi no Hackerspace. É muito bom. Outra dica aí para quem está começando. Participem de grupos locais, procurem. Na própria comunidade da Impulso, a gente tem vários canais falando sobre comunidades. Deem uma olhada, isso ajuda bastante. Opa, Ibe, sim, eu sou de Salvador, Bahia. Participem de comunidades locais. Para quem mora no interior e não tem um grupo local e vocês não conseguem abrir, procura online também, eu acho que sempre é uma boa. Eu tenho contato com o Brasil inteiro. Como eu estou aprendendo, estou melhorando o inglês, eu participo de grupos de fora também, então espanhol. E é sempre bom você trocar informação assim, com quem está de outros lugares. Inclusive essa questão de mercado mesmo, acho que é muito massa. E é isso. Obrigada a todos, obrigada a Tilke novamente, obrigada a time que estava comigo me ajudando. Ai, que legal, o Ibis é de Alagoinhas. É isso, gente. Obrigadão. Até a próxima semana. Uma boa tarde. Valeu, até mais. Até, tchau. Até, tchau.